Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a gente conversa. Eu sou a Thaís Maruoca. Se você está chegando por aqui agora, vai lá ouvir no Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. A gente está em todas as plataformas digitais, em todos os agregadores de podcast. Vai lá ouvir os outros episódios. E hoje a gente vai conversar sobre comunicação em família. Os filhos nascem e todo o planejamento da família muda, né? A gente fica atordoado, cansado, tentando nos adaptar com todas as mudanças. O que eram 2, agora são 3, ou 4, 5. Precisamos nos comunicar mais, conversar mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe quando fazer isso. Precisamos, então, nos reorganizar, saber como nos entender em meio a esse turbilhão. Parar, ouvir o outro, se ouvir. Isso serve para o casal e também para a relação com o filho. Vocês têm se comunicado? Para falar sobre esse assunto, sobre comunicação em família, convidei aqui o Plínio e a Tati, que são casados há 7 anos e têm 2 filhos. Oi, Plínio, Tati, bem-vindos. Se apresentem aqui vocês, por favor. Eu sou a Tati Fávaro, tenho 41 anos, sou mãe da Helena, de 3 anos e 9 meses, do Francisco, de 1 ano e meio, e sou comunicadora de formação, jornalista, formada em jornalismo. O jornalismo, a gente fala que foi fazer jornalismo para poder mudar o mundo e depois a gente descobriu que tinha que mudar o nosso mundo primeiro. E nessa caminhada de descobertas e autodescobertas, a gente foi redescobrindo a comunicação, essa que é a verdade, né? A gente achava que o que a gente fazia com jornalismo era comunicação, e aí a gente foi se aprofundar em autoconhecimento. Nesse aprofundamento, a gente fez uma formação aí, sou Master Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, estamos fazendo uma formação em constelação sistêmica familiar. A gente trabalha com casais, eu trabalho com mães, tenho uma parceria aí com uma outra doula, sou doula também, sou formada como doula, tenho uma parceria com uma doula numa consultoria de gestantes, parturientes e puérperas. No meu segundo puerpério, criei o Materna Rede, que não era Materna Rede que chamava, era um grupo de 5 amigas e hoje somos 300 mulheres no WhatsApp, quase 2.000 no Instagram, ligadas em rede para falar sobre os perrengues da maternidade, e com o Plínio a gente faz um caminho aí com casais. Acho que é isso. Ao longo desse episódio aí, é capaz de eu lembrar de mais algumas coisas que eu faço. Lembrando. Lavo, passo, cozinho. Tudo isso, danço, né? Interpreto. Agora, bom, eu sou o Plínio Teodoro, sou também comunicador, a gente está casado há 7 anos, mas a gente se conhece, né? Desde 96, aqui nas escadarias da PUC Campinas, onde, quando a gente se conheceu, a gente começou a estudar. E, como a Tati falou, bem disse, né, a gente sempre teve esse sonho. E hoje a gente vê que esse sonho de transformar o mundo através da comunicação começa nessa relação dos casais e principalmente na recepção dos filhos, né? O universo dos filhos, né, a vinda dos filhos abriu um universo novo para a gente. Eu fui daí estudar um pouco mais na área de psicologia transpessoal, atendo como terapeuta também, tenho terapias breves tanto com casais quanto individuais, e a gente sempre vê, né, Thaís, que tá sempre lá com o papai e com a mamãe, né? O nosso trabalho é esse, e por isso que nesse trabalho conjunto, que é o tema hoje do programa, a gente busca trabalhar o quê? A comunicação entre o casal, né? A gente sabe as mudanças que existem quando chega um terceiro, um quarto, um quinto na família, e como fica balançado, como você bem disse no começo, e a gente traz informações para que haja realmente uma comunicação mais consciente entre esse casal, até mesmo pela importância que essa comunicação consciente tem em relação aos filhos, né? Se a gente quer cuidar dos filhos, se a gente ama realmente os filhos, a primeira coisa a cuidar é do casal, né?
Tudo começa, acho, né? A gente primeiro cuida da gente, do casal, para depois passar para os nossos filhos. Como você estava comentando aí, né? Que tudo vem dos nossos pais. O que seria isso, assim? Porque tanto a gente, né? Muita gente carrega nos nossos pais e a preocupação que a gente tem que ter do que a gente vai passar para os nossos filhos, né? Nessa relação. O quanto que a nossa relação, a relação do pai, da mãe em casa, afeta nessa formação, no crescimento do filho? Na verdade, a gente trabalha, né, com um conceito que vem na psicologia. Tem vários nomes, na verdade, mas um que eu gosto bastante é do Moreno, né, que é criador do psicodrama, que ele fala que é o locus nascendi, né? O locus nascendi é a placenta social. Né? Eu acho tão bonita essa palavra, placenta social, né? Que é onde a gente começa a se relacionar. Porque a comunicação começa dentro da barriga da mamãe. E todo o nosso processo de desenvolvimento cognitivo, todo o nosso processo de evolução humana se dá através da relação com o outro, através da comunicação. Então, o que acontece? Né? Dentro da barriga da mamãe, eu recebo as primeiras informações que vêm muitas vezes, a mamãe está muito feliz, muito alegre, cheia de amor ali, vai soltar a serotonina e daí, de repente, o bebê tem todas aquelas sensações maravilhosas, mas ele não sabe o que é aquilo ainda. Ele não sabe dar um nome racional para aquilo, mas ele sabe o que é. Então, a partir dessa comunicação sensorial que existe, né, que a gente vai desenvolvendo o que a gente chama de padrões de comunicação, padrões de comportamento. E a partir disso, nos estudos que a gente tem por base, tanto da constelação, quanto dentro da área da psicologia humanista, da psicologia transpessoal, nos mostram que esses padrões que a gente desenvolve na relação, nessa tríade, né, com o papai e com a mamãe, depois eles são simplesmente replicados em outras esferas sociais. Na escola, no meu trabalho, nas pessoas com que eu me relaciono. Né? A formação que existe da nossa identidade existe um processo, né? Que dentro da barriga da mamãe eu desenvolvo o quê? O meu temperamento. Né? O temperamento é assim, se eu tenho, por exemplo, se há uma gravidez um pouco mais conturbada, existe uma tendência do bebê a agir de uma determinada maneira. Então ela desenvolve o temperamento dentro da barriga da mamãe. E quando ele nasce, na relação com o papai e com a mamãe, alguns estudos falam em 3, outros 5, outros 7 anos, né? Desenvolve a matriz de identidade, nossa matriz de identidade, que é principalmente o que está relacionado às nossas crenças e nossos valores, aquilo que eu acredito e aquilo que eu valorizo. Então, a partir disso, eu vou determinar as pessoas com quem que eu vou me relacionar, o que eu vou fazer na minha vida profissional, as pessoas, o tipo de música que eu gosto, o tipo de pessoa que eu vou votar. Então, toda essa base que a gente tem com o pai e com a mãe nessa comunicação, nessa formação de padrões de comunicação e de comportamento, depois eu só replico em outras esferas. E o que a gente fala é que esse padrão que a gente repete é uma comunicação inconsciente, que ela é provocada justamente pelas nossas sensações. Tá? Então isso é muito importante, porque quando chega um filho num processo do casal ter um filho, planejar ali, e quando esse ser chega, a gente tem duas matrizes diferentes, né, do papai e da mamãe, conversando, dialogando para formar uma terceira matriz. E quando essa criança chega, aquilo que é o diálogo, né, que a gente fala, que é o nosso corpo, fisiologicamente, ele é preparado para uma comunicação frente a frente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, aquilo na verdade, vira um triálogo, né? E quando há um triálogo, sempre há um excluído nesse processo. Então, por isso que existe essa dificuldade na comunicação e o que resulta, muitas vezes, nos problemas aí de relacionamento do casal, né? Inclusive, esse é um ponto, né? Porque eu acho que chega um terceiro nessa relação, o filho. O que eu li assim, sobre isso é justamente que o pai se sente meio que excluído dessa relação, porque antes era só ele e a esposa, ele sente que a esposa está cuidando muito, a prioridade mudou, né? Virou o filho, né? Nessa relação. É comum os pais se sentirem, vocês que fazem rodas, conversam com bastante pais sobre isso, é comum eles se sentirem excluídos dessa relação? E como, assim,
conversar sobre isso, né? Porque, afinal de contas, ele é o adulto da relação e não a criança. Ele que vai ter que cuidar disso nele, né? Como que é feito esse diálogo? Assim? E isso tem muito a ver, né? E daí, como resolver isso aí, a gente sempre fala, marca uma reunião, né? Nem que seja por WhatsApp, porque a gente sabe que as crianças demandam muito da gente. Mas realmente, o que acontece? Existe a relação física da mãe com a criança, né? A criança até os seus 9 meses, muitas vezes 6 meses, 9 meses, ela não sabe que ela é ela. Né? Para ela e a mãe são as mesmas pessoas, né? Ela passou 9 meses ligada a essa mãe. Então isso resulta geralmente numa exclusão do pai. E a gente vê muito dessa questão. Isso causa um reflexo muito grande até no tipo de sociedade que a gente vive. Patriarcalista, machista. Né? Porque o homem ele é convidado nesse processo nesse processo que ele é excluído muitas vezes, a fazer uma interiorização. E ele começa aqui a desenvolver padrões de comportamento. Tem pesquisas que mostram, né, que a maioria das separações acontecem até o primeiro ano do primeiro filho do casal. E o que acontece muito? Muitas vezes também acontecem questões de traição, drogas, bebida, porque o homem vai procurar algo que complete aquele vazio relacional que ele está vivendo. Né? Até então, aquela pessoa que estava ali era exclusiva dele. E daí passa a dar atenção àquele ser que chegou. Né? Tem uma mulher muito legal da Laura Gutman que ela traça isso, né? Ela fala assim, que quando o casal se conhece, a mulher, normalmente, essa mulher já assume um papel de empurrar o homem para as coisas que ele quer fazer. Porque ele às vezes, ele olha para aquela mulher, projeta a mãe naquela mulher, e aí é a mãe empurrando. Nas constelações se explica muito isso, que assim, o sucesso tem a cara da mãe, né? O trabalho, essas coisas estão muito ligadas à figura da mãe. E aí ele projeta isso naquela mulher, a mulher empurra o cara. Não, vai fazer o seu projeto, toca o seu projeto. E o que acontece? Quando chega um filho, aquela relação daquela mulher que ajudava o cara a ser independente, mais independente, apoiava, suportava no sentido de dar suporte para ele, ela vai ter que dar suporte fisiológico para aquele bebê. E às vezes, o que acontece? Ou essa mãe, ela vai ter um olhar para o homem e para o filho dividido, como se ela fosse mãe dessas duas figuras, o que não é saudável para o sistema, o que não é saudável para essa relação, ou ela vai estar olhando para o filho e o pai olhando para a mãe. O ideal é que o pai olhe para a mãe olhe para o pai e os dois olhem para o filho. Putz, mas como que dá para fazer isso com uma criança lá, que está pendurada no peito, tá berrando, que está chorando, que até o 3º mês de vida não sabe que nasceu? O que a gente trata e trabalha nesses cursos é exatamente isso, é levar informação para que o pai consiga ter essa dimensão. O Plínio estava falando, você também falou disso, que é aquela coisa assim, o pai tem a questão sensorial, o pai ele não sente nada na gestação. Então, ele acha que quando aquela criança nascer, ele cria uma expectativa de que, putz, agora é minha vez. Agora é a hora de eu me conectar com a criança. E a gente, que é mãe, sabe que não é assim. A criança está totalmente conectada com a mãe até o 3º mês, pelo menos. Até o 9º mês, ela não sabe que ela é um indivíduo. Até o 3º mês, ela não sabe que ela nasceu. Até o 9º, ela não sabe que ela é um indivíduo. Lá no 9º mês começa o processo de individuação, que vai terminar lá no 3º ano da criança. E é legal nesse período a mãe incluir, né? Porque acontece muito, acho, de excluir também o pai nessa relação. É importante também abraçar junto, né? Venha, é o pai que quer estar junto, quer dar um banho, quer segurar, quer colocar para dormir. Porque acho que acontece... ouvi muitas mulheres falarem também, acho que por instinto mesmo, né? Minha cria, deixa que eu faço, você não consegue fazer do jeito que eu faço. Essa exclusão ajuda também, então, nessa relação ficar pior entre o casal e distanciar um pouco o pai do filho também? São duas coisas. Uma é essa questão da mulher... não sei se instinto é a palavra, mas por intuição ela... Putz, daqui que eu resolvo essa criança. É meio... a questão que vem do parto, né? Fisiológica, então tá ali que nem um bicho mesmo, né? Lambendo a cria.
Mas para além disso, tem a questão da sociedade em que a gente vive. Por quê? Na sociedade que a gente vive, se você for ver, é uma questão muito mais profunda do que só ser o instinto materno ou a intuição da mãe. A gente vive numa sociedade em que o corpo feminino é um corpo feito para parir. A gente vive numa sociedade em que a mulher é feita para ser mãe. Se ela escolhe não ser mãe, por exemplo, ela é uma mulher que vai sofrer preconceito. Então, assim, lá no inconsciente e no inconsciente coletivo, o papel de mãe e o papel de pai, a gente fala que é o povo rasgar, né, esse negócio de papel de mãe e papel de pai. Porque, assim, não é o papel da mãe fazer isso, mas está lá no inconsciente coletivo, que a mãe cuida da cria e o pai sai para caçar, né? Então, a desconstrução ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Não é só incluir o pai, é eu perceber que eu não preciso dar conta desse papel, né? Dessa função. Essa função não é só minha, né? A gente fez esse filho junto, então é uma correlação. E entrando nesse assunto do relacionamento, né, marido e mulher, quando existe o que as pessoas costumam muito culpar é a chegada do filho, né? Chegou o filho, o relacionamento ficou ruim. Na verdade, na maioria das vezes, quando o relacionamento fica ruim com a chegada dos filhos, é porque já havia questões antes, né, a serem tratadas, a serem resolvidas entre eles. Porque, ou realmente vocês acreditam que, né, o filho veio e mudou tudo assim? Porque acho que muitas coisas a gente, na verdade, a gente é despertado para alguns problemas depois da chegada dos filhos, mas aqueles problemas já existiam, né? Você conta ou eu conto? A gente costuma falar disso nos cursos e, enfim, que quando a gente conhece a pessoa, a gente está lá apaixonado e etc. Esse processo, na verdade, começa na hora que você vai morar junto, porque aí você tem aquela historinha que a gente sempre conta. Na verdade, era o Plínio que contaria essa história, né? Nos cursos é ele que conta, no começo eu ficava meio puta da vida, mas assim, quando a gente foi morar junto, quando a gente casou e foi morar junto, o Plínio escovava os dentes e bochechava, e antes de terminar de bochechar, na minha visão de mundo, ele ficava com uma espuma da escova de dente, da pasta de dente lá, e passava a toalha. Eu ficava maluca com isso. O Otávio também faz isso. Tá na ancestralidade, tá vendo? É o sistema masculino. Eu falava, não é possível, porque assim, o próximo que vier usar essa toalha vai usar essa toalha com essa baba de dente escovado, não é possível. Em algum momento eu vou ter que falar isso para ele. E um dia a gente foi para casa da mãe dele. Da minha irmã, primeiro. Enfim, foi para casa da mãe e para casa da irmã, whatever, em que ordem, mas assim, as duas faziam a mesma coisa, escovavam. Aí eu vi uma escovar o dente e eu falei, tá aí, ó, veio daí. Entende? E a irmã, na casa da irmã dele também, eu falei, cara, não é possível. E aí é isso que a gente gosta de contar essa historinha, porque ela ilustra muito isso, né? A gente traz essa referência. Essa é a referência da escova de dente, mas a gente traz todas as outras referências. A referência do sentir, a referência de como comunica essa sensação, a referência de como nomeia a emoção que vem a partir dessa sensação física. Então, esses padrões de comportamento, e a gente usa muito o padrão de comunicação, né? Eles vêm dessas referências internas do lado dos nossos pais. E quando a gente consegue fazer esses ajustes antes dos filhos chegarem, é muito legal. Óbvio, sempre tem coisa para ajustar, né? A gente fala que o filho vem tornar a gente aprendiz, porque aí a gente vai olhar para coisas que talvez a gente não tivesse olhado antes. Mas a gente fala isso quando a gente está trabalhando com gestante ou com casais que estão pensando em ter filhos ou que estão pensando na concepção ou estão se acompanhando na gestação. Falo isso para as mulheres que eu acompanho como doula. Aproveitem esse último trimestre aí para fazerem esses acordos, porque depois que o bebê chega é muita demanda, é muita novidade, é muita coisa acontecendo e é difícil a gente sentar para fazer esse tipo de ajuste. Então é o que você falou, o filho é o que vai fazer o casal ficar com uma comunicação truncada.
é legal a gente olhar para isso antes. Será que essa comunicação realmente estava alinhada antes desse bebê chegar? É importante, a gente trabalha muito isso nesse curso que a gente desenvolveu, que é um curso de WhatsApp, né? Inclusive a gente fez um curso de WhatsApp pela questão do tempo, né? Quando a chegada de um filho, a gente sabe que o tempo útil diminui muito. Então, são 21 dias, que é o tempo mínimo para uma mudança comportamental, né? Para eu deixar um hábito ou criar um hábito novo. Então, são 21 dias, 21 áudios que a gente manda para os pais, para as mães aí, com esse tipo de orientação para ter esses ajustes. Porque o que acontece? Na verdade, essa questão, as diferenças sempre vão existir. Sempre vão existir. Cada ser humano é único, né? Vem de uma matriz, né? Tem referências únicas. Só que o que acontece? Quando a gente está apaixonado, como a Tati falou, né? No começo do relacionamento, até no banheiro é tudo lindo, né? Só que daí quando chega um filho, esse filho ele está sendo colocado em meio a duas referências. E ele vai exacerbar isso. Então o que acontece muito, né? Eu começo a perceber que o meu modo de agir é diferente do outro e isso causa uma certa perturbação no outro, deixa o outro irritado, com raiva. Mas essa raiva, essa irritação é do outro, não é minha. A gente precisa tomar consciência dessa relação, porque o que acontece? Eu sempre falo, a gente sempre fala que o casamento é uma grande escola. Quando a grande universidade da vida, quando vem os filhos, é a pós-graduação, mestrado, doutorado, porque eles vão puxar justamente esses entraves que tem das nossas referências. E isso vai fazer essas provocações, essas perturbações. Só que daí, Thaís, é interessante que a gente veja sempre de uma forma. Quando eu tenho consciência, e quando eu tenho consciência da comunicação, eu ter um comportamento diante daquela comunicação de forma madura e não infantilizada, né? Eu consigo conversar e ajustar isso. Então, tudo bem, você age dessa forma, isso não é legal para mim, mas como é que a gente vai chegar no meio termo? Porque senão o que acontece? Vão ser 3 crianças se comunicando. Adultos também fazem birra, né? São os que mais fazem. É um dos áudios. As birras dos adultos. Porque é isso, sabe? É diferente você ir lá e dizer o que te incomoda. Ou assumir que você... Putz, fiquei puto, sabe? Fiquei com raiva que você fez isso. Tudo bem? Né? Como é que é isso pra você? Putz, às vezes na hora da raiva não dá pra falar desse jeito, né? Você tem que ficar na autorregulação e é exercício. É que nem a gente fala que é fazer leg press de ressignificação, leg press de autorregulação. Às vezes, assim... Quem tem criança um pouco maior em casa sabe que esse lance de autorregular, às vezes, não é nem a demanda que a criança, né? Tipo banho, não é nem a demanda de cuidado. Mas a demanda da gente ficar nessa autorregulação é o que faz a nossa energia ir lá pelo ralo. E você chega no fim da tarde e você fala, vou desmaiar ali num canto e já volto, né? E isso começa na relação do casal. Porque se você não se autorregula, como é que você vai ensinar aquele filho a lidar com a raiva dele, lidar com a tristeza dele, lidar com a mágoa, lidar com a frustração? A gente tem que aprender antes a lidar com as nossas, para isso. poder ajudá-los a lidar com as deles. E né? eu sempre falo, né, vendo o copo cheio de novo, olha a beleza disso, né? O convite que os filhos nos fazem, né? Diariamente. Diariamente. E o parceiro, né? O parceiro ou a parceira. Porque, parceiro. tipo assim, você passa a tratar o parceiro como uma oportunidade, ou a parceira como uma oportunidade para você ir burilando crescer. a sua própria existência, né, cara? É Sim. muito grande o negócio. E por qual motivo isso acontece, né? A gente é atraído, eu sempre coloco isso nos cursos que a gente faz, né? A gente é atraído, né? O que é o amor, né? Eu só me relaciono, eu só faço uma comunicação com outro ser por amor, né? Em qualquer situação. E no amor a gente é atraído pelas semelhanças. Mas o que acontece? Quando a gente tem essa convivência, esse amor começa a adoecer. O que é esse amor adoecer? Mágoa, rancor, né? Então, isso, quando eu tenho essa oportunidade para olhar para essa mágoa, esse rancor, que não é essa pessoa, né? É eu revisitar o que me causa, o que me perturba a ponto de eu ficar com raiva, ficar triste. Então, é uma oportunidade que eu tenho de perceber aonde está isso e virar essa chave, né? E curar esse amor, né? E curar. Porque eu sempre falo que
as pessoas falam muito que o ódio é o inverso do amor. E, na verdade, não é, né? O contrário do amor, para mim, é o medo. Porque quando eu tenho medo, eu não me relaciono, né? O ódio é simplesmente um amor que adoeceu. E quando eu tenho consciência disso, eu posso fazer um caminho e curar esse amor, né? E isso, com os filhos, a gente é convidado a isso diariamente, né? Diariamente a gente, nas relações, nas perturbações que eles nos provocam no sistema, no casal, né? Porque a gente está vendo ali, porque as pessoas elas se começam a se relacionar pelas semelhanças. Mas o que faz a gente se desenvolver são as diferenças. Quando eu vejo no padrão do outro algo que me perturba e eu busco por que isso está causando isso em mim? Com certeza, Thaís, com certeza, eu vou encontrar nessa relação, o papai e a mamãe. Os meus, né? Não o que eu sou. Então, é a sua criança ferida que está lá, é a criança ferida, deitada no chão porque o parceiro te provocou. Na verdade, é a sua ferida que está aberta ainda. E quando a gente consegue olhar para isso, dói, né? É o que a gente fala. A gente fala que quando o bebê está lá nos saltos de desenvolvimento, nos picos de crescimento, fala, putz, tá chorando porque tá nascendo o dente, tá chorando porque tá crescendo, tá chorando porque, né? O crescer dói. O nosso crescer também dói. Né? É doloroso você chegar pro parceiro e falar assim, putz, hoje eu senti raiva de você, hoje eu senti inveja de você, hoje eu senti tristeza a hora que você me falou aquilo. Você me magoou. E o outro ouvir. Né? E a gente vai aprendendo, acho que eu, pelo menos, eu tenho aprendido a me ouvir mais e a ouvir mais os meus sentimentos, ensinando isso para os meus filhos. Porque é uma coisa que a gente meio que coloca no mute lá, né? Nossos sentimentos, isso. Me magoou. Não, passou. Né? Fiquei com raiva, já foi. Agora, como eu ensino meus filhos a falarem, você não gostou? Fala que você não gostou. Você tem que falar, para que eu não estou gostando. Me respeita que, né? E aí, a gente falando isso para eles, automaticamente a gente começa a praticar isso também na nossa vida, né? Né? Esse aprendizado diário. A gente fala para o ouvido que está mais perto, né? A gente costuma falar. E é isso, porque é incongruente. E aí, o que dá na gente? Uma sensação, não é? Não é uma sensação esquisita se eu falo pro meu filho, um dia depois de ter botado lá para baixo do tapete aquela coisa que eu não falei pro meu parceiro, vou lá e falo pro meu filho, fala pro seu irmão que você não quer fazer isso agora. Ah, mas ele tá fazendo isso. Mas vai lá e se comunica com ele. Imagina a gente dando curso, montando curso. Fala, putz, a gente tem que fazer o exercício mesmo. Sim. Porque senão a primeira coisa, a gente fala que a sensação é implacável. Você pode falar, putz, não, isso não é raiva e dar outro nome para essa emoção. Mas a sensação está lá te cutucando. Você está desconfortável, você está com a bola de pelo na garganta, você está com a... gastrite, amidalite. Tipo a dor, a dor na nuca, a dor de cabeça. E é importante a gente aceitar que nem sempre a gente está bem também? Com certeza. E, inclusive, é uma maneira da gente ensinar os filhos a lidar com isso. Porque é muito importante. A gente viveu numa geração, né, a gente vem de uma geração que nós fomos privados muito do sofrer, né, das coisas que nos fazem mal. Sim. É muita satisfação e pouca frustração. Só que é aquela questão, eu sempre falo que quando a gente está num diálogo, na conversa com o filho, e a gente, de uma forma amorosa, explica para ele que aquilo que ele está sentindo é algo, né? A criança, muitas vezes, a Helena, nós temos a Helena com 3 anos e meio, é muito interessante que ela já consegue verbalizar aquilo que ela está sentindo. Então, as crianças já vêm, hoje, o pacote pronto, né? Vamos falar assim, eles já vêm com o pacote pronto. E quando a gente explica que aquilo vai passar, assim como a felicidade também vai passar, né? E que é importante você saber lidar com aquilo, né? A forma com que você reage diante daquilo, você já está criando o que a gente chama de uma ressignificação dentro do padrão. Porque o que acontece? Quando eu estou triste, eu sou convidado. Então, eu estou numa DR lá com a minha parceira e a minha parceira fala algo que me deixou triste.
automaticamente essa tristeza, que é um conjunto de sensações no meu corpo que provoca essa emoção, vai fazer com que eu me revisite a primeira tristeza que eu tive lá com a mamãe ou com o papai, na minha matriz, sem saber. E eu faço o quê? Um movimento, eu vou agir, ou melhor, vou reagir do jeito que eu aprendi. Porque quando eu aprendi dessa forma lá na minha infância, né, na minha primeira infância, eu fui aceito pelo meu pai e pela minha mamãe. Então eu vou repetir aquele padrão. Então se eu estou triste, eu vou lá e vou ficar quietinho num canto. Ou eu vou reagir com... Então, quando a gente conversa com a criança e coloca para ela que quando ela tem raiva, a raiva é uma coisa importante, que tem muita energia. Mas onde que ela vai colocar essa energia? Né? A Tati criou uma estratégia interessante em casa, que ela criou uma caixinha da raiva. Então, quando a Helena teve aquele pico, né, entrando principalmente nos 2 para 3 anos, quando está com raiva, vai lá e enche uma bexiga. E vai lá e faz uma batucada. Então, vamos direcionar essa energia para algo que seja algo bacana. Que não Quando seja... ela está com raiva, ela vai lá? Ela abre Às vezes essa ela jogava a caixinha da raiva no chão, sabe? Mas é isso, tipo, vai lá na caixinha da raiva e se resolve com a caixinha da raiva. Tem dia que não vai funcionar. Como não funciona com a gente. E aí é explicar para ela que, putz, tem dia que não funciona comigo também. Isso é muito legal, porque aí ela vai ver o pai e a mãe imperfeitos. A gente via muito na geração da gente o pai e a mãe que ou demonstravam de uma forma muito truculenta ou, tipo, não demonstravam, né? E aí eu entro numa questão, discussão entre os pais. É bom os filhos saberem de alguma forma que existem, né, essas discussões? Porque, por exemplo, meus pais são pessoas que discutiam longe da gente. Nunca ouvimos uma discussão deles. Eu queria ser assim, não consigo. A gente já discutiu algumas vezes na frente dos nossos filhos que a gente fala, não, a gente não pode fazer isso, mas é muito difícil controlar. E aí chegou também esse questionamento, né? Será também que é bom eles não ouvirem nada, imaginarem que a gente nunca briga? É bom eles terem ideia de que, ok, faz parte de uma relação, mas também até que ponto, né, essa discussão não vai afetar o filho? Porque eu acho que tudo tem também um limite. Como que fica, né, essa linha aí bem tênue, né? Eu costumo dizer que a gente é uma geração de transição. A gente está fazendo essa ponte para que esse caminho comece de alguma forma. Então, a gente também não tem essa referência. E isso, Plínio repete muito, que é muito desafiador para a gente. Por qual motivo? A gente não tem essa referência interna. A gente está construindo essa referência interna. Então, a gente está fazendo uma experimentação e está ajustando conforme essa experimentação. Porque vem esses questionamentos, né? Poxa, se eu fizer que nem os meus pais, os meus também nunca discutiram na nossa frente. E aí você fica com aquela ideia de que não tem problema e que, putz, então isso aqui não é um relacionamento que vai durar como durou o relacionamento do meu pai. E não é isso, né? Ajuste todo mundo tem para fazer. Ou fica lá de baixo e realmente ninguém colocava na mesa, ou eles faziam lá no canto deles. E aí, o que acontece? A gente está construindo essas novas relações com essa geração que vem aí, de uma forma mais transparente, de uma forma que eles possam entender que a gente não é perfeito, que a gente se frustra. Para quê? Para que eles não sofram com isso. A gente é uma geração cheia de crise de ansiedade, crise de pânico, crise de crise, né? É muito louco isso. A gente fica o tempo inteiro procurando a felicidade no ponto adiante. Né? Tem um documentário que fala isso, né? Chama Happy, Você é Feliz? Fala assim, putz, você entrou na faculdade, então a hora que você entrar na faculdade, você vai ser feliz. Aí você entra e fala, putz, agora é a hora que eu me formar. Aí você se forma, não, agora é a hora que eu entrar no mercado de trabalho. Aí você está lá no mercado de trabalho infeliz, você fala, não, agora eu vou formar minha família, vou ser feliz. Putz, casei com esse cara aqui, eu não estou feliz, tenho que ter um filho. Tem um filho? Não, tem que ter 2. Não, tem que ter... Então, assim, não acaba nunca, cara. E a gente é de uma geração assim. O que a gente faz? A gente está construindo com eles esse novo padrão de comportamento, de linguagem. Então, respondendo a sua pergunta, que é assim, putz, discutir ou não na frente dos filhos. A gente acredita que não seja saudável ter um tipo de reação na frente deles, que ele não seja um modelo de relação que eles tenham. Mas a gente é humano, né? Então, quando a gente
pisa no tomate, a gente diz para eles, fala, putz, o papai e a mamãe estavam aqui procurando uma solução para isso, sabe? Procurando uma solução para resolver se vocês vão ficar ou não na casa da vovó. Só que o jeito que a mamãe tratou o papai não foi um jeito legal. O jeito que o papai tratou a mamãe não foi um jeito legal. Depois a gente conversa entre a gente, putz, cagamos, né? Não devia ter feito isso na frente deles, mas tudo bem. Tem uma menina muito bacana também, que chama Thaís Basile, do Educação para a Paz. Ela fala isso, ela fala, trabalha com disciplina positiva. Não é que a gente não vá fazer, mas você construir mentalmente, naquelas meditações e visualizações criativas, você construir isso mentalmente, como é que você deseja que seja a próxima vez, te ajuda quando você for começar a fazer aquilo que você acha que não é legal, a ter o clique de não fazer. Então, é um exercício. A gente sabe que o cérebro aprende por velocidade e repetição. Então, você vai lá, é que nem o processo de aprendizagem é o seguinte, quando você começa a dirigir, você não sabe dirigir aquele carro, então vai morrer o carro a hora que você parar. Você vai ter que olhar para a embreagem, olhar para o breque, para engatar a marcha. Vai chegar uma hora que você vai ligar, desligar o carro, você vai fazer outras coisas, vai tirar a sobrancelha dirigindo. Esse é um ponto do processo de aprendizagem em que você já fez muito aquilo. E é a gente entender também que a gente está nesse processo de aprendizagem. Então, hoje a gente, fez uma coisa que não foi legal, vai lá e conversa. Amanhã a gente para na metade, fala, lembra aquele negócio? Dá um sinal, cria um código. Daqui a sei lá quantas vezes, você fala, a hora que um olhou já torto pro outro, eu vou sair, não vou nem deixar começar. É o exercício que a gente tem feito para passar para os outros que funciona assim. É um processo de tirar aquilo, porque inclusive a própria discussão, ela acontece, se a gente for ver, Thaís, a gente não discute por algo pontual. Existe sempre um processo, né? E a gente tende a focar a discussão sempre naquele, porque você colocou a toalha molhada em cima da cama. Não é isso, né? É aquilo que provocou em mim, que daí eu ajo eu tenho um padrão de comunicação de uma forma que gera um padrão no outro e causa o quê? É um comportamento infantilizado, a birra, né? Então a gente fica ali se batendo. Então quando esse processo que a Tati falou é muito trazer do inconsciente isso e trazer para a consciência. Então a gente vai conseguir controlar sempre? Não. Mas quando houver alguma discussão, tiver alguma questão que foi feita e não foi legal na frente das crianças, depois chegar e conversar com elas, porque eu acredito que é muito importante também nesse processo, que como a gente foi privado muitas vezes dessa questão, dessas discussões dos nossos pais, a gente idealizou como se a relação não houvesse discussões, como se não houvesse problemas, como se não houvesse entraves. E isso é uma mentira, que toda relação tem. Então, é importante que as crianças tenham o conhecimento, é lógico, dentro de cada vez mais a gente aprendendo com isso. Por isso que a gente trabalha muito essa questão de tomar consciência da nossa comunicação em família, né? Por qual motivo a gente trabalha muito isso? Porque é uma oportunidade de aprender. E a criança vai crescer com aquela questão que eu não preciso ser perfeito para o meu parceiro, porque eu vendo muitas vezes um casal, eu tendo como referência um casal que nunca discutiu na minha frente, eu vou buscar isso, vou buscar repetir isso na minha relação. E isso pode ocasionar o quê? Muitas vezes um abuso relacional, né? Principalmente, se a gente for analisar o processo histórico, isso aconteceu muito com mulheres. Né? As mulheres eram totalmente submissas. Ontem a gente estava brincando ainda um pouquinho. Há 100 anos atrás, o homem saía do trabalho, ia para o cabaré, né? Era uma coisa normal. Sabe? A mulher aceitava esse papel. E assim, hoje em dia, a própria sociedade mudou a tal ponto que a mulher não se sujeita mais a isso. Né? Então, o que acontece? Quando a gente idealiza um modelo de relação e a gente quer viver dentro desse modelo, muitas vezes a gente acaba reprimindo o eu, a minha identidade, quem eu sou. E isso talvez seja muito mais influenciador, inclusive no sentido negativo para as crianças,
do que ver uma discussão e depois os pais lá falam assim, ó, foi mal, hein? Putz, ó, pô. E da mesma forma que a gente discute com os filhos, às vezes, né? A gente tem ali, pô, desculpa, ó, você estava certo, estava errado, né? Ou senão, ó, não existe certo e errado, a gente estava ali no momento A gente sentiu quente. isso e... Putz, só que a gente falou para você ou mostrou para você aquilo que a gente estava sentindo de uma forma que não foi legal. Para a gente é um super aprendizado, porque a gente não foi ensinado a fazer desse jeito, né? E falando aqui em comunicação em família, né, de que forma esse celulares e, né, o vício de estar em celular acaba atrapalhando nisso? Porque muitas vezes acontece de, nossa, no momento, enfim, que a gente está sozinho, cada um vai para o celular e mergulha lá e fica, né? Então, eu acho que deve ser comum isso em todos os casais, inclusive. Tem que ter uma dosagem, né? Não, agora vamos ficar sozinho. Queria saber, assim, de vocês, tanto isso de celular, quanto... qual a forma prática, né? A gente falando aqui da comunicação em família. Qual a solução, qual a forma prática no dia a dia para as pessoas conseguirem melhorar a comunicação da família, melhorar a comunicação com os filhos? Porque a gente falou de muita coisa aqui profunda em relação a autoconhecimento, a uma terapia mesmo, a ter muita conversa, mas como no dia a dia isso? Porque as pessoas, como elas vão ter o autoconhecimento, se às vezes não vão para uma terapia, né? Num dia lá em casa, a pessoa que está ouvindo, quero melhorar essa comunicação. Como vai fazer de forma prática no dia a dia, assim, começar hoje com o marido, ou com a esposa, ou com o filho? Em relação ao celular que você falou, a gente pode fazer um estacionamento de celular, por exemplo, né? Lá em casa as crianças têm os aparelhos, hoje em dia é normal, né? Todo mundo já tem, porque vê, é a referência, é o mundo que a gente está vivendo, né? Mas Eles pegam o brinquedinho que é o telefone de discar e faz como se estivesse mandando mensagem áudio, né? de áudio. Outro dia eu vi isso, fiquei de cara, porque é muito isso, né? porque eles estão vendo e estão criando isso, né? Mas vamos colocar alguns momentos que não é legal isso. Ou a partir de um momento a gente vai colocar todos os celulares aqui Uma caixinha. numa caixinha, né? No estacionamento aqui, para que haja realmente... Porque o que acontece? O próprio celular, a gente falando disso, né? É um convite para o mundo egoísta que a gente está vivendo. E no egoísmo, quando eu com o meu celular, eu não estou em contato com ninguém, na verdade. Eu estou em contato com aquilo que eu quero, né? Então, é importante que a gente tenha isso. Então, fazer esse estacionamento de celular. A gente sempre fala nos cursos, marca reunião, nem que seja por WhatsApp. Porque sabe? as pessoas perguntam, elas falam assim, mas vocês fazem? A gente faz e a gente cai no piloto automático. A gente precisa do celular, né? A gente, sei lá, tem uma rede lá com 300 mulheres no WhatsApp. E aí? Putz, as crianças dormiram. Nossa, eu tenho que ir lá ver os grupos. Só que eu e o Plínio, outro dia, a gente fez uma reunião, que a gente fala, hoje nós vamos deixar as crianças lá na vovó e 2 horas, sabe? 2 horas pra gente conversar e pra gente organizar como é que vai ser. Então, assim, se eu pudesse resumir em uma palavra para as pessoas fazerem de forma prática, isso seria assim, acordo, sabe? Façam acordos, porque assim, e esses acordos eles podem ser revisitados, refeitos. Então a gente combinou que tem o estacionamento do celular. Você tá pegando o celular, hein? Não tá lá no estacionamento. Aí começa, né? É a porta para a birra do adulto. Não é isso, a questão é assim, vamos sentar aqui, vamos nos policiar, vamos nos apoiar, né? Nos policiar é péssimo, né? Vamos apoiar um outro nessa... O que a gente quer? Primeiro precisa ver se os dois querem a mesma coisa. Então, assim, tirar um momento... As crianças dormiram, então, sei lá, na segunda-feira, a hora que eles dormirem, a gente vai sentar e conversar. Como é que a gente vai melhorar essa comunicação aqui? E não só conversar, né, Thaís? A gente sabe que a intimidade do casal é muito importante. E nesse processo, principalmente no começo, quando... existe toda essa turbulência com a chegada de um filho, e a própria mulher está num processo, né, de se reencontrar, o filho que deixou de ser filho e agora é pai. Então, assim, é importante que se tenha momentos de intimidade, no sentido de sentir,
que é o que a gente está falando aqui desde o começo, né? Porque é uma coisa a gente marcar e conversar e racionalizar as coisas. E outra coisa é a gente sentir, é a gente voltar a se apaixonar por aquela pessoa que já não é mais a mesma pessoa. É uma outra pessoa, né? Aquele carinha que eu conheci lá na faculdade, ou aquela menina que eu conheci na faculdade, não é mais ela, né? Mas é eu começar a olhar o que me fez chegar naquela pessoa. Por que eu dei aquele passo? O que me causava borboletas no estômago? O que me causa hoje? Porque a gente precisa começar a olhar para o parceiro com um olhar de admiração, né? A gente sempre fala que existe um tripé no relacionamento, né? Que sustenta um relacionamento, que é, além do amor, a admiração e o respeito, né? Então, a gente respeitar alguns momentos e respeitar a nossa relação. Porque se a gente está junto por um propósito, né? Não está ali simplesmente para... eu trabalho muito que as pessoas às vezes vêm procurar e vêm falar assim, eu quero ter filhos. Eu falo assim, você quer ter filhos ou você quer ser pai? Porque existe uma diferença muito grande entre ter filho e ser pai, ter filhos e ser mãe, né? O ter é muito mais do mundo. É aquilo que eu quero. Eu quero ter um copo, eu quero ter uma camisa do Corinthians, né? Agora, o ser pai e o ser mãe é algo diferente. É uma transformação. E quando a gente tem consciência desse processo, né, que vai passar, e a gente, dentro da psicologia transpessoal, a gente trabalha com um conceito chamado morte e renascimento. Que a todo momento a gente está morrendo e renascendo. Porque as pessoas, né, numa relação, eu sempre trago algo, aprendo algo. E quando acontece um processo desse de chegar uma criança, da filha que vira mãe, do filho que vira pai, né, são outras pessoas. Então, o que me faz apaixonar por aquela pessoa? Gente, contato físico, né? A sexualidade é muito importante. Né? O abraço é muito importante. E quando a gente fala de sexualidade, não é porque tem sempre essa pergunta, né? Existe sexo após os filhos, né? Não é o Acho que tem um coito, podcast, né? Sexo isso. após a maternidade. Não é o ato sexual, né? Tanto que, assim, a Laura Gutman também traz isso. A mulher, às vezes, tem uns pedidos que são os pedidos deslocados. Vai lá, tipo, tá cansada, não sei o quê, e pede pro cara lavar a louça. Ela não quer que ele lave a louça, ela quer um abraço, né? Então, a gente se comunica tão esquisito que a gente não quer. Tanto que o cara vai lá e lava a louça, ela fala, putz, ficou uma porcaria. Porque não era aquilo. Então, é olhar para isso, né? E aí você perguntou da forma prática. Esses acordos, as pessoas perguntam para a gente, às vezes, nos cursos ou nos workshops, assim, mas como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou fazer um acordo com o meu parceiro se eu não consigo conversar com ele depois que o bebê chegou ou depois que o meu filho chegou? Aí teve uma que falou assim, eu mando o WhatsApp. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Assim, assado, mando áudio. As pessoas vão criando mecanismos. Você falou do celular, né? É usar a tecnologia a nosso favor também. A gente pode fazer isso, né? É um exemplo que a gente pode dar, inclusive para os filhos, né? Porque, assim, a gente sente quando eles... Putz, está chorando mais, está mais irritado. Você fala, será que eu estou aqui no estado de presença absoluto? Ou estou fazendo 200 coisas? E o parceiro também sente. Então, se você senta lá para assistir um filme junto, mas está lá no celular, preocupado com o celular, então, assim, criar esses pequenos, entre aspas mesmo, porque, assim, às vezes assistir metade de um filme, né, que a gente dorme no meio, metade de um filme, ou sei lá, e fazer uma caminhada, ou é isso. Outro dia a gente foi fazer uma reunião mesmo. Falar, putz, vamos organizar o nosso tempo? E aí parece que você sobe um degrau, assim, sabe, no relacionamento. Você fala, nossa, parece que a gente conseguiu fazer mais coisa nessa semana e tá de boa, tá tudo em paz, e reflete direto nas crianças. E uma coisa que é interessante, Thaís, que assim, a gente começou aqui falando do processo de desenvolvimento, né? Quando uma criança está aprendendo a andar, ela vai lá, levanta, cai, daí começa a dar uns passinhos. Todo o nosso processo, até aquilo virar automático, todo o nosso processo é assim. E, inclusive, e é uma coisa que a gente não dá muita atenção, na questão do amor.
O amor é exercício, sabe? A gente precisa praticar, né? Não adianta simplesmente achar que eu me apaixonei por aquela pessoa e essa pessoa não funciona assim. Até porque a pessoa vai mudando, como você disse. A gente Vai vai ter que mudando. aprender a se apaixonar pela nova pessoa, né? Por essa mãe que agora não é mais a menina da faculdade, por esse marido, esse pai. A gente vai mudando, né, com o tempo. Então, acho que a gente tem que aprendendo, Encontrar, né? assim, a encontrar de novo, né? Se apaixonar por outras coisas dessa pessoa. E quando a gente tem a percepção de que essa pessoa que está junto com a gente é a pessoa que, na verdade, é a nossa grande companheira de evolução. Existe um processo de coevolução, né? De desenvolvimento juntos ali, como família, e principalmente do casal. É uma coisa muito bonita, porque quando eu abandono isso, né? Eu lembro que uma vez uma jornalista me perguntou que se eu já tinha pensado em me separar da Tati. E daí, automaticamente, eu falei, não. E depois eu comecei a pensar. Daí, no final da entrevista, eu falei, você sabe que aquela sua pergunta me perturbou. E eu já penso, às vezes eu penso todo dia em separar da Tati. Mas eu opto por continuar junto. Porque eu sei que nossa vivência junto, né, me dá uma oportunidade gigante da minha própria evolução e da nossa evolução. A gente está junto por um propósito, né? E quando os filhos nascem, isso se torna ainda mais nítido. Então, que legal que eu posso, né, uma pessoa que eu conhecia na faculdade ainda está nesse processo comigo e a gente aprendendo juntos, né? Quando eu tenho essa concepção que nós dois estamos coevoluindo, a coisa se torna, acho que, mais leve, sabe? E tendo opção em continuar, né? Ninguém é obrigado a estar Ninguém é junto. obrigado, né? De forma alguma. É exercitar o amor mesmo, né? Todo dia, toda hora, todo segundo. Muito bom. Gente, eu queria fazer uma pergunta aqui de um quadro que a gente tem no podcast que chama O que te faz uma mãe real? E para você, o que te faz um pai real, né? Então, quem quiser começar aí respondendo a pergunta. Esse quadro surgiu, inclusive, por conta de desromantizar a maternidade, né? Então, o que te faz uma mãe real que realmente passa por todas as coisas que todo mundo passa, ainda mais atualmente que a gente vive muito em redes sociais, muito post de Instagram em que as pessoas acham que o tempo todo é aquilo, é a maternidade leve, a maternidade linda, a maternidade sem problemas. Tem uma onda, né, de maternidade real vindo também, mostrando que é maternidade real. Mas então eu tenho perguntado aqui para os convidados o que na sua vida, o que você acha que te torna uma mãe real? O cotidiano torna a gente não, né? Me torna uma mãe real. Porque, assim, é bonito, né? A gente sabe muita teoria, a gente estuda, a gente mergulha, mas o cotidiano, às vezes, me leva para o piloto automático. Então, assim, isso me torna uma mãe real. Daquelas que, às vezes, está cansada de pôr o filho para dormir. E tudo bem, sabe? Eu aprendi também que tudo bem eu acolher isso. O que é legal nisso é eu olhar para esse cotidiano também como uma oportunidade. Falar, putz, é ver o copo meio cheio, né? Porque quando a gente está lá no piloto automático, a gente está vendo o copo meio vazio. Eu tô aqui pensando, sabe, o que me faz um pai real. E tem muito a ver com isso, sabe? Uma desconstrução de muitas coisas, principalmente dessa questão do prover, na verdade, é um contato com outro tipo de masculinidade que eu acredito que me dá, né, essa oportunidade de ser pai, principalmente depois que eu fui pai do Chico, né, de um menino, de jogar bola com ele e sentir aquilo que eu sentia quando era criança, mas ao mesmo tempo não ser só o jogar bola, né? Então é uma coisa maluca, porque essa relação com ele, principalmente, eu sempre falo que quando a Helena nasceu, eu sabia tudo que eu ia fazer para a Helena até o fim da vida dela. Como é que ia ser minha vida com ela até o fim E quando o Chico nasceu, eu vi um ponto de interrogação na minha frente, né? E o Chico me faz
é um exercício de amar ele, de aprender, de prática de amar. Eu falo que o meu amor com ele foi uma construção e principalmente uma reconstrução com a minha masculinidade, com o homem que eu sou e de onde eu vim. Então, assim, hoje eu penso muito nos meus avós, nos meus bisavós, nos meus tataravós, como é que eles foram pais. Que legal, né? Eu estou podendo passar isso adiante. Acho que é por aí. Com todos os percalços que a gente vive, né? Então agora a gente vai para o quadro Dica da Semana, que é uma dica aí para vocês darem para as pessoas que estão nos ouvindo. Pode ser de filme, uma série, um livro, alguma coisa para fazer, legal. Qualquer dica que vocês tenham bacana aqui para as pessoas. Vou já aproveitar, né, para deixar um documentário para as pessoas que acompanham aqui, que é muito interessante, chamado A Máscara que Você Vive. É justamente dessa questão da criação patriarcalista que existe nessa sociedade atual. No Netflix tem esse The Mask We Live In, e essa questão patriarcalista da sociedade, aonde nasce? É justamente nessa relação do pai com o filho, quando o pai é excluído. O filho é proibido, entre aspas, aí, né, de ir até o pai. Eu acho muito legal, assim, tem um livro que me fez ver a relação com os filhos de outra maneira, que é um livro chamado Infância, a Idade Sagrada. Roubou minha dica. Que é de uma colega, né? A Evânia Reicher, ela é jornalista também de formação inicial e depois trilhou uns caminhos muito parecidos com que a gente está trilhando. E hoje ela tem um instituto lá chamado Núcleo do Ser, no Rio Grande do Sul. E é um livro lindo, assim, que a gente consegue ver tudo. Chama Infância, a Idade Sagrada, da Evânia Reicher. Legal. Eu ia indicar esse livro, A Infância e a Idade Sagrada. Eu falei, putz, uma indicação de leitura. A gente indica sempre o The Mask We Live In. E tem um documentário que chama O Silêncio dos Homens. Eu vi só o trailer, eu já indico. Eles vão disponibilizar no YouTube, né? No YouTube vai ter eles vão lançar com algumas rodas de discussão. É um pessoal muito legal, é o Ismael dos Anjos, um pai também ele tem um podcast também chamado Balaio de Pais. E ele desenvolve um trabalho muito bacana. A gente tem um grupão aí de pais de WhatsApp que trabalha nessa linha. E esse documentário eles estão finalizando para fazer justamente essas rodas de discussão. Então, eu acredito que vem acrescentar muito. A gente está num momento, acho que muito bacana, sabe, Thaís, que tudo isso que a gente está vivendo como pai, como mãe, como casal, como família, está se transformando em informação palpável para a gente alastrar isso, né? E um exemplo é o seu podcast mesmo, o seu trabalho. Eu acho muito legal, assim, porque ainda mais a gente que tem esse trabalho com comunicação, a gente vê que o que falta muitas vezes é a informação chegar, e agora está chegando, né? Tem muita coisa, né? Agora que passou, né? Na hora que pergunta a gente faz assim, mas aí depois vem uma lista, né, de coisas. Uma lista de indicações. A minha indicação de hoje vai ser, acho que em relação a celulares. Eu tenho, inclusive, tentado mais isso, ficar mais longe do celular e talvez colocar uns horários, né, para você poder checar, porque eu sou uma pessoa assim, super ansiosa, chegou mensagem, eu quero saber o que é. Então, a dica, coloca lá no silencioso. Se for importante, a pessoa vai ligar, né? Coloca no silencioso as mensagens. Se for importante, a pessoa liga. Deixa o celular lá para poder curtir o tempo que está com os filhos. Quando estiver fora de casa, até pode ver, né? Mas e quando estiver com os filhos, ou com o companheiro, com a companheira, enfim, tentar fazer um estacionamento, né, do celular, como você disse aqui, para poder aproveitar mais, ter mais tempo de qualidade. Então é isso, gente. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigada por terem topado vir aqui conversar sobre essa comunicação em família, que no final, né, foi bem sobre família mesmo, não apenas o casal. Queria agradecer vocês aqui. E se você ainda não curtiu lá a nossa página também, no Instagram, a gente está como A Gente Conversa, no Facebook, Em Casa a Gente. Além dos podcasts, compartilho também coisas da maternidade. Então, se você ainda não curte, não acompanha, vai lá que sempre tem uma novidade também. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e até semana que vem. Em Casa a Gente Conversa.